Você tem aquela curiosidade de como que é a vida de um escritor? Acho que todo leitor tem aquela pontinha para querer entender como que isso funciona, quem são essas pessoas que dão vida às palavras que a gente tanto gosta. Para tentar ajudar um pouco, hoje eu trouxe 6 livros em que os personagens são escritores, e aí a gente vai ter um pouquinho desse entendimento de como funciona essa vida. Bora lá? Mas antes, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer, beleza? Vamos lá! Bom, o primeiro livro é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Vocês sabem que eu sou fã da Aline Bay, e no segundo livro dela, ela traz a Júlia Terra, que é a nossa personagem principal, a protagonista do livro, que vive aí um conflito familiar, né? Então é um livro aí marcado por esse conflito da separação dos pais, dessa relação dela com a mãe, dela com o pai, marcado por uma infância bastante difícil, mas à medida que a Júlia vai se descobrindo escritora, ela também vai se descobrindo enquanto pessoa, né? Então a Júlia é aquela escritora iniciante, aquela escritora que encontra nas palavras uma forma de traduzir a vida, né? Os seus sentimentos, não no sentido literal da coisa, da escrita literal, de como ela se sente, mas num sentido de descoberta, de liberdade, talvez. Eu acho que a Júlia encontra a liberdade ali no papel. Essa construção eu achei muito bonita na escrita da Aline, como tudo, absolutamente tudo. E é um primeiro livro que eu acho que é muito legal, principalmente para você que está começando a escrever e tem esse mesmo ímpeto aí de escrita. O segundo livro é da Sally Rooney, Belo Mundo Onde Você Está. Esse livro aqui conta a história de 4 personagens, né? São 4 pessoas que se encontram, e um desses personagens, uma das personagens principais aqui do livro é a Alice, que é uma escritora famosa, e ela tem, não sei se é exatamente um burnout, mas ela tem um surto, ela não tá conseguindo lidar com um pouco com essa fama da escritora, e ela vai morar numa cidadezinha isolada lá na Irlanda, e aí a trama se desenrola dentro de uma amizade dela com a Aileen, que é uma amiga de longa data dela que trabalha no meio literário, e com o Simon e com o Félix ali. Então esses 4 formam um núcleo. Mas a Alice, e aí tem a grande polêmica, né, de que muitas pessoas dizem que a própria Sally Rooney, que é uma escritora, é considerada aí uma grande voz, né, da escrita de millennials, e que ela mesma não gosta muito dessa fama atrelada a ela, né? Ela sempre fala que gostaria muito que os livros dela continuassem sendo lidos, porém ela não precisava ganhar essa fama junto. Então a Alice traz um pouco dessa característica, e aí várias pessoas começam a fazer as associações, né? Mas aqui a gente lida com uma escritora que ela não é frustrada por não conseguir o sucesso, pelo contrário, ela se frustra por ter que lidar com esse sucesso e por ser essa máscara, né, que ela tem que colocar ali na hora que ela vai nas mesas, que ela vai fazer palestra, que ela viaja. É como se ela vivesse uma vida muito diferente da vida da Alice escritora, e é um pouco desse conflito de escritores de sucesso que vemos aqui em Belo Mundo Onde Você Está. Bom, o terceiro livro que eu vou falar é um livro da Helena Ferrante, O Dias de Abandono. Seguindo essa linha aí de escritoras que não gostam de ser reconhecidas, Helena Ferrante é um pseudônimo, né? A gente não conhece exatamente essa autora, também de muito sucesso, mas fato é que Dias de Abandono a gente acompanha a história da Olga, uma mulher abandonada pelo seu marido, o Mário, ex-marido Mário. A Olga, ela coloca a escrita num lugar muito bonito, eu acho. Apesar de ser um livro super intenso e muito sufocante, né? Eu contei um pouco desse livro aqui pra vocês, foi um livro que me sufocou, que eu não consegui, que eu deixei de lado, porque você entra muito nessa história e nessa cabeça de uma pessoa recém-abandonada. E aí, conforme a gente vai percorrendo o livro, a gente vai percorrendo a cabeça da Olga e como ela enxerga esse abandono, que primeiro ela coloca no outro, né? Então o abandono do Mário a ela, mas que em um dado momento ela percebe que é um abandono de si própria. E esse abandono de si própria aqui tá muito relacionado com a escrita também, porque antes, né? Então antes deles terem filhos e antes dela ir resolvendo aos poucos dedicar a vida a essa família de marido, filhos e as mudanças que ela fazia frequentemente com ele por conta do trabalho, a Olga, ela era escritora e ela escrevia livros, escrevia cartas, e conforme ela vai adentrando nesse lugar de sufocamento que ela tá aqui, desse abandono, ela vai recuperando um pouco dessa questão da escrita e por que ela deixou de escrever. Então eu acho que a Olga tem uma coisa que muitos autores que eu já tive a oportunidade de conversar me relatam, que são pessoas que quando você tá longe da escrita, elas quase que se perdem delas mesmas, assim, né? Como se escrever fosse muito parte dessas pessoas. Eu já escutei isso de alguns escritores e eu acho que esse é um retrato bastante interessante, apesar de ser um
um recorte pequeno dentro dessa obra da Ferrante, eu acho um retrato bem interessante, então acompanhar aí essa fusão de Olga e escrita. Bom, o quarto livro é Se Deus Me Chamar Não Vou, de Mariana Salomão Carrara, e aqui a gente acompanha a queridíssima Maria Carmen, que é o quê? Uma criança de 11 anos, mais ou menos nessa idade. Esse livro é sensacional, mas o mais gostoso aqui é ver essa criança se intitulando escritora, né? Eu acho que a gente demora tanto tempo, principalmente dentro desse recorte de leituras femininas e de mulheres que escrevem. É muito comum escutar relatos, né, de mulheres que demoram muito para se intitular escritoras ou, enfim, que não se reconhecem como tal. Então, ver uma criança, né, Maria Carmen, que alguém diz pra ela, a professora diz pra ela, não, mas você pode ser uma escritora. E ela nem sabia que isso poderia ser, o que ela poderia ser, que alguém escrevia bem, escrevia mal. E ela se apropriar disso tão nova é super interessante, assim, né? Então aqui, que é aquela fagulha, né, que algum professor um dia te disse e te levou pra algum lugar e levou Maria Carmen, então, a escrever esse diário, livro, que é divertidíssimo, ao mesmo tempo que super sério, super com recortes muito importantes, né, de bullying, de relação ao corpo, de violência, né, social, enfim, tem vários recortes super interessantes nesse livro, mas eu achei muito legal pensar como é uma criança se intitulando escritora. Eu mesma escrevia quando eu era pequena, apaguei tudo, sei lá onde foram parar as coisas, e deve ser uma delícia poder resgatar isso. Então, esse livro me recordou isso e é por isso que eu recomendo também muito ele pra vocês. Bom, o quinto livro é A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Esse é um livro muito duro, muito pesado, é um livro movido pela raiva, pelo ódio, pela questão da maternidade que não é muito bem absorvida, por um conflito geracional aqui, né? Tem um conflito com a mãe, um conflito com a filha, é uma coisa muito mal resolvida, né? Essa relação aí familiar dessa personagem, a gente acompanha aqui 3 gerações, né? Mãe, filha e vó, mas tem uma coisa super interessante, então, que a avó, né, dita que vó nesse livro, ela insiste muito que a filha estude, que ela vire doutora. Então aqui a gente tá falando de um recorte mais simples, de um recorte de uma mulher preta, trabalhando como doméstica, né, que tenta aí quebrar um ciclo e dar à filha um ciclo diferente do ciclo que ela teve. Em certa medida ela consegue, né, já que essa filha estuda e é doutora e é professora, etc. E em certa medida não, porque ela também engravida, também é uma mãe solo, e aí ela replica essa questão da mãe solo, mas ela não replica a questão do estudo. Então eu acho que também é uma boa forma de entender que a gente quebra alguns ciclos, mas não todos, né? E eu acho que tá tudo bem nisso. Fato é que a escrita, ela é muito presente na vida dessa mulher, né? Muito presente porque ela é uma professora de literatura, é isso que ela gosta de fazer, é isso que ela gosta de escrever, ela tem muita certeza sobre a escrita. E eu acho que aqui é legal porque a escrita é a única certeza dessa mulher nesse livro. Ela não tem certeza sobre mais nada, não sabe quem é o pai, não tem certeza da vida, tem um amante questionável. Então, assim, tudo é um pouco incerto, mas a questão da escrita é algo muito pulsante, muito presente, não é questionável em nenhum momento. E ela vai, à medida que ela vai se afeiçoando, ou talvez se derretendo um pouco mais, ou se deixando um pouco mais vulnerável, a escrita vai entrando de uma forma ainda mais bonita na vida dessa personagem. Então aqui eu acho que é um retrato de uma pessoa que já se apropriou, uma escritora que já se apropriou de sua própria voz, de sua própria escrita, mas que tenta ainda de alguma forma se colocar mais vulnerável no papel. E essa vulnerabilidade trazida por pequenos momentos aqui que a gente tem de respiro nesse livro é algo que me soa muito bonito. Então também aí é uma recomendação bem interessante. Bom, por fim, um livro que não recomendaria talvez em outro lugar. Esse livro aqui foi um livro que veio numa caixinha da Tag. Eu li esse livro em 2020, foi a minha retomada de leitura. Ele chama A Vida Secreta dos Escritores. É de um francês chamado Guillaume Musso. Ele é um autor best-seller, inclusive na França, tem aí, é bem reconhecido mundialmente. E esse livro conta a história daquele famoso escritor clássico que vem na nossa mente, né? Então é um escritor que fez sucesso aí na literatura, cansou, não quis mais publicar e foi morar em uma cidadezinha isolada, numa ilha, numa casa. E é bem aquele estereótipo do escritor que vive isolado, solitário e tal. Então esse é um retrato talvez mais comum de escritores, que eu particularmente não gosto muito,
principalmente convivendo com escritoras, eu acho que isso não é uma realidade. Mas, de toda forma, é um livro que foi um dos primeiros livros que, dentro dessa minha retomada de leitura, me prendeu de virar à noite, assim, né? Tem um suspense no livro, tem uma investigação, tem uma morte junto, então tem uma história que ela é mais uma trama bem construída, assim, né? Que prende bastante a gente. Não tem tanta profundidade, eu acho, em alguns momentos, mas eu também acho que é um livro que, se você tá bem travado aí de leitura, vale a pena dar uma lida, e tem as suas partes aí legais, interessantes, mas eu acho que é só pra mostrar pra vocês, então, que um best-seller continua retratando o escritor isolado, escrevendo, né? Na minha opinião, não é a realidade, mas isso aqui é uma ficção e ele faz o que ele bem entender com o personagem escritor dele. Bom, pessoal, lembrando que todos esses livros que eu falei são de ficção, são personagens, não necessariamente, né? Essa é a vida dos escritores, também tem múltiplas formas de ser escritor, de escrever e de estar dentro desse universo. Recomendo a vocês que assistam a playlist aqui do canal, que eu converso com escritoras, porque a gente sempre explora um pouquinho essa outra vertente aí de como é escrever. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, me conta também alguns livros que você tenha lido que tenham escritoras como personagens, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.